Olá, daqui Lilian da Consultoria Modeli, abrindo mais um programa Gente e Gestão. Eu agradeço a participação sua aqui na nossa live. E hoje nós vamos falar da Lei de Cotas para pessoas com deficiência, completando 32 anos, com duas convidadas muito especiais. Está aqui conosco a Valdirene Mira, que é presidente e fundadora da ASADEP. Também está conosco a Cris Mendes, profissional da área de marketing digital e ativista da causa inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Agradecemos imensamente a participação das duas e eu chamo aqui para falar um pouco mais. Val, por favor, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Olá, pessoal. Eu sou a Valdirene Mira, aqui de Paulínia. Quero agradecer a esse convite da Lilian para contribuir aqui com vocês. Vou me descrever aqui um pouco, né? Não sei se eu sou muito boa nisso, mas vou tentar. Eu tenho cabelos castanho claro, meio branco já, mas ainda não está muito. Estou usando um óculos, tenho o rosto assim, redondo. Tenho os olhos claros, sou baixinha, tenho baixa estatura, enfim. Acho que essa é a minha descrição para quem quiser me conhecer um pouco. E dentro do movimento eu sou conhecida aí pelo meu trabalho nos conselhos, fui conselheira estadual por 2 mandatos, ajudei a criar o conselho aqui na minha cidade. Fundei uma associação, né? Nós temos um projeto social aqui com pessoas com deficiência, e o meu trabalho sempre foi isso, principalmente trabalhar, Lilian, o empoderamento da pessoa com deficiência, falar muito dos seus direitos, dos seus deveres. Eu acho que a gente precisa falar mais com as pessoas com deficiência, e essa é a nossa intenção. Nosso projeto ele não é assistencial, ele é mais de levar informação. Então, a gente gosta muito de conversar, roda de conversa, sempre pensando numa pauta importante. É isso. Para quem quiser conhecer mais, me procura aí nas redes sociais, Valdirene Mira. Val, muito obrigada pela sua apresentação. Pego carona na descrição da Val e faço a minha aqui. Loira de cabelo mais ou menos longo, uso óculos, hoje eu estou com uma blusa estampada, um blazer azul marinho por cima, gosto muito de maquiagem, um batom escuro, né? E agora eu chamo aqui a Cris, para também se apresentar para a gente. Cris, seja muito bem-vinda também, e agora está com você. Oi, pessoal, boa noite, eu sou Cris Mendes. Quero agradecer aí o convite da Lilian, da Modeli, para a gente estar aqui conversando, né, sobre a Lei de Cotas, que está completando 32 anos. Agradecer o convite pela volta, aceito o convite de participar com a gente nesse debate, nessa conversa. É uma pessoa que tem bastante experiência, que pode contribuir com a gente. Me autodescrevendo, eu sou mulher negra, tenho cabelos pretos na altura do pescoço, está solto, meio molhado, estou usando uma blusa preta, que tem uns riscos, não está aparecendo, mas tem uns riscos prateados e roxo. Atrás de mim tem uma parede branca, com uma porta branca também, e uns post-its pendurados na parede. Eu sou pessoa com deficiência, tenho mobilidade reduzida, ando com a ajuda de bengala. É isso. Então, o nosso objetivo é falar hoje, né, sobre a Lei de Cotas, que completou 32 anos, e como a gente avançou ao longo do tempo nessa temática da inclusão da pessoa com deficiência. A gente sabe que a Lei de Cotas, na verdade, não é uma lei, ela é um artigo dentro da Lei de Previdência, né, e benefícios, e que obriga as empresas que têm mais de 100 funcionários a cumprir com essa cota, para poder acolher a pessoa com deficiência no seu quadro de funcionários. Uma das perguntas que a gente estava conversando é o que tem avançado. Eu acho que, assim, particularmente falando, eu acho que avançou pouco, porém, eu penso que, embora se fale bastante, a gente vê muitas empresas falando sobre a lei de cotas, mas a gente vê muito grandes empresas. Eu acho que essa foi um pouco assim o avanço. Eu acho que as grandes empresas, elas são um pouco mais abertas hoje
para fazer essa inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mesmo porque grande parte delas são multinacionais, então ela já tem essa cultura no seu país de origem. Né? Então, assim, em relação às empresas menores e de origem nacional brasileira, eu acho que ainda falta muito a avançar, acho que falta o básico ser cumprido no cumprimento da lei. Então, hoje, quando se fala, a gente às vezes tem a sensação de que estamos muito à frente do que estávamos há 30 anos, mas eu acho que, na verdade, o que melhorou um pouco foi a fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho, que tem exigido, né, isso, assim, em algumas regiões também, eu estou vendo a cara da Val fazendo assim, acho que não, mas eu acho que em empresas, em cidades como Campinas, é um pouco melhor, mas eu também conheço pessoas, né, e a Val vai poder falar isso melhor, porque ela foi do Conselho Estadual, então ela conheceu pessoas de outras cidades do nosso estado, e eu conheço também algumas pessoas de cidades menores, e de outras regiões do país, onde realmente a lei de cotas não funciona e o Ministério Público também não. Então, em grandes centros como São Paulo, Campinas, assim, ela ainda avança um pouco mais. Mas, assim, realmente falando no meu modo pessimista de ver as coisas e um pouco mais realista, né, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, apesar de tanto tempo da lei de cotas existir, a gente lida, né, eu até brinco que a gente lida e fala dela como se ela tivesse sido aprovada a semana passada. Então, eu acho que a gente precisa pôr um pouco os pés no chão e não se entusiasmar e não se empolgar muito quando vê uma Natura falando, quando vê uma Magazine Luiza falando, uma Bosch falando, porque são empresas grandes que já têm isso incutido na sua cultura. Agora, empresas menores realmente está um pouco, empresas menores, que eu digo assim, não empresas que não se enquadram no cumprimento da lei, empresas que precisam cumprir a lei e mesmo assim ainda não cumprem, né? Menores nesse sentido, que não tem milhares de funcionários, mas tem a obrigação de cumprir. Então a gente precisa ter um pouco mais de realismo ao tratar desse assunto. Eu não sei o que a Val pensa, acho que você pode contribuir bastante, Val. Olha, bom, eu compartilho aí dos seus sentimentos e acho que eu acredito que avanço nós temos sim, né, Cris? Algumas coisas a gente vê aí que as empresas, elas têm procurado as pessoas com deficiência, sim, e elas têm tido essa vontade. Eu acho que o que pesou logo no começo da contratação para o que tem hoje, eu acho que, assim, a maneira, né, a pessoa com deficiência, a visão das pessoas em relação a isso, porque o que pesa é o fato de ter uma deficiência, e às vezes não é avaliado a competência. O que essa pessoa é capaz de fazer? Hoje, com as associações, os trabalhos que têm sido feitos, os conselhos, eu acho que eles têm empoderado mais as pessoas com deficiência para se colocar no seu lugar e mostrar que são capazes. Eu acho que há muito a que avançar, principalmente na questão do comércio, né, Cris? A gente precisa falar da pessoa com deficiência de modo geral, né? Não é só contratar a pessoa, a gente tem uma vida fora da empresa e temos uma vida, nós somos consumidores. A empresa que contrata uma pessoa com deficiência, ela está fazendo essa pessoa gerar o comércio também. Então, a gente precisa que o comércio entenda que esse consumidor pode ser um funcionário também, né? Funcionário, consumidor, e aí que a gente começa a quebrar esses paradigmas aí em relação à pessoa com deficiência e que a visão da empresa mude em relação, não é só a limitação, né? A gente é capaz, muito, claro, existem os mitos, né? A limitação sempre foi o ponto principal em relação à contratação. É o medo da empresa que não conhece o desconhecido, né? O que é capaz, eu acho que a gente precisa trabalhar muito em relação às empresas, ao RH, aos companheiros que vão trabalhar com essa pessoa com deficiência, porque a família fala, olha, você não pode, coitadinho, lindinho, bonitinho, e isso fica na pessoa com deficiência e fica em quem está ali também por perto, né? Quem conhece leva para a escola, ai, lindinho, bonitinho. A gente nunca vê outra história, né, Cris? A gente sempre é o bonitinho, lindinho, super-herói. Então, quando as pessoas começarem a entender que nós também somos seres humanos, somos falhos, somos brigão, somos chatos, acordamos de mau humor, então, somos pessoas reais. Então, eu acho que o que precisa mudar é a visão das pessoas em relação à pessoa com deficiência, né? E a própria pessoa com deficiência também mudar essa visão, né?
entender aí a importância do trabalho. O trabalho não é só o dinheiro, né, Cris? Eu acho que é o empoderamento. A gente fala do trabalho, a gente fala assim, é dignidade. Existe o benefício, que é o impedimento também, né, Cris? Eu acho que o benefício, ele ajuda, ele é um mal também necessário, como a lei de cota é um mal necessário, a gente sabe da importância da lei de cota ainda. Futuramente, talvez eu não veja isso, mas que a pessoa com deficiência seja apenas mais um funcionário a ser contratado, mas ainda não estamos nesse patamar. Mas ainda precisamos falar, e talvez falar de novo, né? Enfim, eu acho que é um processo de repetição. Não sei se eu contribuí em relação a isso, falando. Eu teria, assim, inúmeras experiências para compartilhar com vocês. Eu não sei se a Lilian quer que eu fale alguma. Algum exemplo aqui, Lilian? Oi, Val. Nós agradecemos muito o seu depoimento que você está pontuando para nós e com certeza você pode compartilhar. Eu pego aqui o gancho para dizer que essa live ela estava muito esperada pelo público que acompanha a consultoria Modeli, e eles já deixaram questões aqui. Então, eu vou dizer algumas questões que estão separadas, para que você, tanto a Val quanto a Cris, possam compartilhar um pouco, né? Por exemplo, ó, vem a pergunta: qual a visão da pessoa com deficiência quando participa de um processo seletivo e quando entra na empresa? Então, por favor, compartilhe aqui conosco qual é o olhar da pessoa com deficiência nesse processo de inclusão no mercado de trabalho. Poderia aí compartilhar com vocês uma experiência minha e uma outra. Eu teria diversas aqui, mas a gente vai passar a noite inteira falando. Então, vou tentar resumir aqui. A nossa visão depende muito da pessoa, viu, Lilian? Porque cada pessoa com deficiência tem uma visão. Se ela foi criada, educada, para ela, de fato, querer esse trabalho, ela vai ali aproveitar aquele momento ou para dividir as dificuldades que ela está enfrentando ali naquele momento, porque eu já enfrentei, né? Eu não sei se, eu acho que eu não comentei no começo, além da deficiência, eu tenho uma doença rara. Então, o impedimento principal em relação ao mercado de trabalho, no meu caso, é a minha patologia, que de fato já assusta, né? Eu tenho uma doença popularmente conhecida como ossos de vidro, isso sempre foi para mim uma barreira. Então, eu nunca colocava o que eu tinha. Eu demorei a aceitar, a falar da minha limitação. Primeiro, eu ia lá, toda sorridente, me apresentando bem e comunicativa, eu já passava logo de cara, assim, na entrevista. E era isso que eu queria apresentar, o que eu posso fazer, né? Olha, eu trabalho em grupo, eu posso aprender, eu não sei, mas eu vou fazer. E eu sou assim, né? A deficiência, ela não me limita para outra coisa, eu sou assim como pessoa. Então, quem é a Valdirene? É uma pessoa que aprende a qualquer momento novas experiências. E aí, eu já cheguei a uma vez, uma empresa, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas com essa doença você sai de casa? Eu fiquei assim, horrorizada, né? Eu falei assim, nossa, mas será que eu sou um ET? O que eu sou, que eu não posso sair de casa? Falei, pois é, eu tenho que sair, sabe por quê eu tenho que sair? Porque senão pessoas assim como você vai achar que eu não existo, e eu existo. E olha, para você saber, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho uma mãe, eu tenho filha, hoje já está com 24 anos, tenho neta agora, sou vó. Então, é incrível, nossa, aí a curiosidade das pessoas, gente, aumenta, viu, quando eu falo que tenho filho. Eles querem saber até como, mas eu não posso falar, né? Porque o jeito é o mesmo, mas enfim. Agora, sim, teve outra experiência que uma amiga minha me colocou, que ela tem uma deficiência auditiva, não é severa, mas ela foi contratada por uma empresa, onde ela arrumou lá, toda sexta-feira ela faltava, toda sexta-feira. Um dia a empresa me ligou e falou assim, Val, olha, sinceramente, não dá. Eu falei, mas o que está acontecendo? Toda sexta-feira ela não vem. Por quê? Ah, porque eu não sei, cada dia uma história. Aí eu cheguei nela e falei assim, mulher, o que está acontecendo? Por que toda sexta... Ai, Val, aí uma sexta é isso, outra sexta... Eu falei assim, mulher, mas sexta-feira você está indo pro happy hour. Não é possível. Aí ela, ai, Val, mas a empresa não pode me mandar embora. Eu falei, por que não pode? Você é contratada, regime CLT. E assim, nós temos a lei de cota, que garante
uma oportunidade, ela não garante a vaga. Você pode ser mandado embora a qualquer momento, porque você tem que cumprir as regras da empresa. Se você tem que trabalhar de segunda a sábado, é de segunda a sábado, amiga. Ah, mas eu estou na cota, não pode mandar embora. Pode. Eu falei, sinto te dizer que pode, mulher, pode. Ah, mas eu sou deficiente. Pois é. Então, você é deficiente, mas vem cá. Onde você vai toda sexta-feira, que você sabe que tem que trabalhar, né? Você tem que escolher. Se você quer trabalhar, a sexta-feira está incluída lá na sua vaga. Se você não quer, aí você fica em casa, amiga, porque essa vaga é de segunda a sexta. Aí ela ficou ali brava, nervosa, porque a empresa deixou para mim fazer esse papel feio, né, gente? De falar para ela que ela pode ser mandada embora. Então, para você ver a visão de algumas pessoas com deficiência em relação à lei. A lei não é garantia de vaga, gente. A gente não vai ficar lá permanente nessa vaga. A gente tem regras também dentro da empresa e que é algo para todos, não é para mim apenas, né, que tem uma limitação. A vaga é X de tal a tal hora, e é assim que tem que ser. O fato de você ter uma limitação não é pretexto para você faltar. Isso a gente tem que deixar bem claro para as pessoas com deficiência também. Então, são situações que a gente vivencia com as pessoas com deficiência, que a gente vê que a empresa tem que aprender, mas as pessoas com deficiência também têm muito que aprender em relação à lei de cotas. E aí o que a gente precisa é isso, disseminar essas informações, falar mais sobre isso, falar da importância, né? Ela aprendeu, ela foi mandada embora, mas hoje ela está num outro emprego que ela sabe que ela tem que cumprir regras, e é assim em qualquer empresa, né? O fato da gente ter uma limitação não faz da gente uma exceção, né? Enfim. Eu acho que era isso, Cris, se você quiser completar mais alguma coisa. Eu, particularmente falando em relação a trabalho, lei de cotas, eu, pessoa, Cris, nunca tive problemas na questão de contratação, assim, essas histórias, por exemplo, eu gosto muito de conversar com as pessoas, com você, por exemplo, Val, que me conta essas histórias, porque eu não passei por isso, assim, eu sempre tive boas oportunidades, graças a Deus, assim, todas as empresas que eu passei, e eu até que pedia para sair, para trocar, só a última que não, mas aí foi por conta de todo um contexto, né, de político e econômico do Brasil também que estava acontecendo. Né, mas eu que sempre pedia para sair, para trocar de empresa, tudo, e eu sempre, assim, graças a Deus, e a lei de cotas, eu consegui empregos bons, assim, mas eu sei que é exceção, né, e a exceção, ela sempre comprova a regra, né, que a regra são essas histórias que você traz. Poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, né, e depois, assim, e aí depois o tempo passa para todo mundo, e passou para mim também, então também quando eu cheguei numa certa idade, as oportunidades boas também começaram a cair, né? Não é que é assim até hoje, é que eu já meio que parei, eu parei de procurar emprego, né, porque eu trabalho de forma autônoma hoje, mas quando eu ainda estava procurando, que já tinha chegado lá, batido os 40 anos, as conversas começaram a mudar. Né? Então, também tem toda essa questão, porque além de ser pessoa com deficiência, também tem a questão da idade, e a gente vive numa sociedade onde a gente quer produtividade, né? As empresas querem produtividade, e a pessoa com deficiência, ela é excluída justamente porque ela não é vista como uma pessoa que produz, como um indivíduo que produz, né? Nós estamos no capitalismo, e o capitalismo, ele quer isso, a produtividade. Os trabalhadores são vistos como máquinas, e a pessoa com deficiência é vista como uma máquina quebrada, e máquina quebrada você exclui, né? Então, eu tenho essa visão, assim, por isso que a gente ainda está patinando, né? Apesar de existir a lei de cotas, a gente está patinando. Enquanto a gente tiver essa visão, né, a sociedade que a gente está inserido, tiver essa visão de produtividade, de padronização, a gente não vai ser incluído, a pessoa com deficiência não vai ser incluída da maneira como deve ser, porque a gente não é padronizado. Então, embora você e eu somos pessoas com deficiência por conta de problemas genéticos, nós duas, você e eu, nós somos pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, as nossas necessidades são diferentes, né? Então, e isso para a empresa é um trabalho a mais, porque se ela contrata você, ela vai ter que fazer adaptações para nós duas com necessidades diferentes. Então, ela não está, muitas vezes, disposta a passar por isso. E aí, vai enrolando e vai vendo aquelas histórias que a gente conhece, que você conhece muito melhor que eu, entendeu? É isso.
eu peço aqui licença para colocar a visão do RH. A lei, ela completando 32 anos, né, teoricamente, a gente diria, olha quantas conquistas nós já tivemos. E aí, o que eu percebo, né, é que houveram conquistas, claro que sim, mas não correspondente a 32 anos. Né? As mudanças que a gente percebe são muito lentas. Então, como vocês já pontuaram, as grandes empresas, elas, na maioria, se adaptaram. E a proposta que eu desejo muito com essa live, tá, é que empresários e RHs escutem a nossa mensagem, que é assim, não espere você ficar grande para realizar a implementação, o cumprir a cota. Quando você, empresa, está ali na sua formação, já visualize como é que eu vou realizar a inclusão de pessoas com deficiência quando eu tiver 100 funcionários ou mais, que é isso que a lei fala. Empresas com 100 funcionários ou mais começa a ter ali a sua implementação, a sua inclusão de pessoas com deficiência. Como RH, o que eu já vivi e que tem situações de muito orgulho e outras que eu falo, olha, eu aprendi, né? Em 2004 foi quando eu tive acesso ao trabalho de incluir pessoas com deficiência, e olha quanto tempo já se passou, e eu ainda tenho perguntas voltadas como essa daqui, olha, o RH pode solicitar laudo para pessoa com deficiência? Pode. O X da questão é o como a gente solicita o laudo. Então, você, RH, você fará divulgação dizendo vaga afirmativa para pessoa com deficiência. E já fica aqui uma informação, não se fala portador de deficiência, porque a pessoa com deficiência, ela não porta. Portar é algo que eu ponho e tiro a qualquer momento. A deficiência não é dessa forma. Então, a gente respeitosamente fala pessoa com deficiência. E, preferencialmente, não faça a abreviação PCD. Respeite e diga pessoa com deficiência. E quando eu grifo pessoa, é para dizer que a Val, a Cris são pessoas assim como qualquer outra. E que se a gente fizesse o arroz, feijão, o básico, bem feito, hoje a gente não estaria falando de cota. Porque falar de forma respeitosa, nós estaríamos pensando na oportunidade para todos. Se a gente falasse na oportunidade para todos, não precisaria falar de cota para garantir a inclusão de todos. Né? Então, você pode solicitar o laudo dizendo, olha, você se candidatou para uma vaga afirmativa X, né? Desejo realizar a entrevista com você. E para garantir a melhor recepção, por favor, nos diga qual é a sua deficiência. Você pode compartilhar o seu laudo ou escrever aqui para nós qual é a sua deficiência. E quando eu falo escrever, é porque a gente ainda, nós, RH, não sabemos ainda qual é a deficiência da pessoa. Caso seja para não correr o risco de excluir a pessoa com deficiência auditiva, então a gente encaminha um e-mail com texto ou uma mensagem no WhatsApp com texto, porque dessa forma a gente está garantindo a mensagem para qualquer pessoa. Então, sim, você pode solicitar o laudo dessa maneira, dizendo que é para melhor recepcionado. E aqui já fica uma orientação. Se você, RH, solicitou o laudo e naquele momento falou, nossa, eu não tenho como assegurar uma boa recepção para essa deficiência. Então, agora, o que eu faço? Tem um passo antes. É importante, e eu já participei desse processo, se você quiser mais detalhes, porque aqui eu vou deixar um resumo, liga para a consultoria Modelo e a gente marca um café e eu detalho mais. Resumidamente, você vai mapear a sua empresa como um semáforo, tá? Verde,
qualquer pessoa trabalha, ou seja, independente de qual é a deficiência que a pessoa possa apresentar. Amarelo, algumas pessoas trabalham, algumas deficiências específicas vão trabalhar com sucesso. Vermelho, só trabalha a pessoa que não tenha nenhuma deficiência citada pela lei de cotas. E a partir daí, você traça um planejamento de curto, médio e longo prazo, onde você vai realizando adaptações para que, num prazo de alguns anos, de 1 a 2 anos no máximo, a sua empresa inteira esteja acessível. Tá? Isso é muito importante. A partir daí é que você, depois de ter mapeado a tua empresa com semáforos, é que você vai partir para a contratação. Isso é muito importante. Eu detalho mais na hora que você me chamar por telefone para que a gente possa conversar e detalhar mais. Eu coloco aqui outras perguntas que a Val, a Cris podem somar esforços com a gente. Tem participantes que colocaram aqui para nós. Por que pessoas com deficiência são vistas como pessoas incapazes de desenvolver algum trabalho? E aí a Cris já fez aí uma metáfora, né, dizendo que o capitalismo olha para as pessoas como máquina. E a pessoa com deficiência é uma máquina com defeito, então ela vai produzir menos. Então, eu deixo para que vocês coloquem como que a gente pode superar essa visão distorcida de que a pessoa com deficiência, de maneira errônea, é comparada como uma máquina com defeito. Bom, como você pode mudar isso aí, eu acho que vai muito de empresa e de pessoas, né? Como a Cris explanou um pouco aí, máquina quebrada, eu tô ferrada, né? Porque eu sou toda quebrada. Acho que tá ruim, hein, Cris? Quando você falou máquina quebrada, eu fiquei me vendo aí, né? Já quebrei todos os ossos, então, aí que a empresa não quer mesmo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mostrar para a empresa você falou aí do laudo. Eu já fui contra, viu, Lilian, o laudo. Eu achava que aquilo ali é o rótulo. Mas eu aprendi que ele é necessário por viver uma experiência que me mostrou que isso era importante. Porque, assim, eu sei que não é vantagem para ninguém, mas, infelizmente, tem gente que acha vantagem em ter deficiência. E aí a gente sabe que o ser humano, né, tem gente que é capaz de tudo e às vezes vê vantagem nisso, em ter a lei de cota e querer ter uma deficiência. E quem tem, queria o contrário, né, Cris? A gente não queria, porque a limitação, ela não nos define. Ela faz parte da gente gente não tem como mudar isso. Eu não tenho como nascer amanhã sem os ossos de vidro. Apesar de assustar, apesar das pessoas não entenderem, eu poderia explicar, elas são vários tipos, o meu tipo não é o grave. Às vezes eu tenho que fazer essa explanação, eu aprendi há pouco tempo, já com mais idade, contar a minha história, porque eu achava que a minha história é triste. E eu não quero que ninguém fique com dó de mim, eu não gostava de contar história. As outras falavam assim, se você não conta a sua história. Eu falei, não, porque eu não quero ninguém chorando aqui. Aquela menina que não andou, que tem osso de vidro, que quebrava, que tadinha. Não, eu não sou coitadinha, tanto que as pessoas me veem como brigona. E é isso, né? A minha personalidade não é a minha deficiência, né? Eu sou uma pessoa com inúmeros defeitos, como qualquer pessoa. E aí a gente tinha essa visão, né? A pessoa com deficiência, as pessoas passam a vida falando da limitação, a mãe cuida, o tio cuida, o avô cuida, e talvez por isso, quem está na empresa, quem está no RH, tem família, né, Lilian? E ouviu isso também, da limitação, ouviu mais da limitação do que do potencial, porque sempre foi assim, né, Cris? A gente viveu séculos de exclusão, segregação, as pessoas com deficiência antigamente eram entregues nas entidades, muitas famílias nem queriam quando nascia com uma deficiência. Então, isso é cultural. Foi anos para a gente sair para a rua como a gente está hoje, para você ver como a gente avançou, né? Hoje a gente tem direitos que a gente jamais pensava, principalmente que a gente tinha comentado aqui sobre os direitos civis. Hoje a pessoa com deficiência, ela pode casar, ter filhos, e aí, assim,
há muito o que falar, né? Falou com uma mulher com osso de vidro vai ter filho, todo mundo se assusta, né? Como, né? E assim, esse medo das pessoas não é ruim, né? Primeiro que é uma curiosidade, elas não entendem, é algo que elas não vivenciam, e por desconhecimento, muitas vezes elas falam até sem querer, né? E aí, assim, eu aprendi que contar a minha história não é para deixar todo mundo triste, é para que elas entendam sobre a minha patologia, que é rara, e elas não são obrigadas a entender. Mas eu posso falar que eu sou capaz, que eu trabalho, eu cumpro horário. Já trabalhei muito, assim, cumpri horário direitinho. E olha, gente, quem me conhece, quando eu tenho esse defeito, apesar de ter esse jeito, quando eu entro numa empresa para trabalhar, é difícil eles me mandar embora, viu? Eu tenho que pedir a conta, porque eles não querem. Então, eu acho que não é porque eu sou boazinha, é porque eu trabalho. Eu vou lá para trabalhar, para cumprir horário. E olha que eu já ouvi assim, não, Val, hoje se você não estiver bem, você não vem. Eu falei, não. Se for assim, eu não venho dia nenhum, porque eu não estou bem em dia nenhum. Todo dia dói alguma coisa. Mas, assim, eu aceitei trabalhar. Essa foi uma decisão minha. Então, a gente precisa ver isso também, né? Eu quero trabalhar, eu quero. Se você quer trabalhar, você aceitou, a regra é essa, né? É das 8 às 5, é da tal a tal, vai doer a perna, vai doer as costas, mas é a minha condição. Essa é a minha condição física. E não é o impedimento para o trabalho. Tem muita gente sem deficiência que tem dores, né, Lília? Não precisa ter deficiência para ter dor. Então, isso não é um impedimento para trabalhar. O que a gente precisa que as empresas entendam, principalmente, é que as pessoas com deficiência, elas têm competência. Precisa ver qual é o que ela quer fazer. E a gente precisa falar com elas, precisa trabalhar, mas, com certeza, a maioria quer trabalhar e trabalhar de verdade, né? Não é apenas para cumprir lei de cota. O trabalho, ele é importante para a gente de todas as formas. Tem mais uma participação que foi deixada aqui para nós, que diz assim: não acho legal as vagas de empregos para deficientes serem voltadas mais para vagas operacionais e, consequentemente, também os menores salários. Cris, convido você para debatermos um pouco essa questão. Por que, na maioria das vezes, as vagas afirmativas para pessoas com deficiência serem, na maioria das vezes, vagas operacionais, salários muito baixos? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, porque tem o histórico que a Val falou, de que a gente passou séculos sendo excluído. E nesse processo também, se a gente não tinha acesso ao trabalho, também a gente não tinha acesso à educação, não tinha acesso à formação. Então, esse pensamento nas empresas existe. A pessoa com deficiência, ela não tem formação suficiente na cabeça de algumas pessoas, na cultura de algumas empresas, né? Elas não entendem que ao longo desse tempo em que as lutas, né, das pessoas com deficiência por direitos vem avançando e que nesse processo as pessoas se formaram, né? Tem muita, eu particularmente só tenho a graduação, faço cursos assim, mas tem pessoas com deficiência que têm pós, doutorado, mestrado, né, um monte de coisa, e às vezes não consegue aplicar o seu conhecimento dentro das empresas por conta dessa cultura social de que a pessoa não tem a capacidade, não tem as competências, as habilidades necessárias que a empresa necessita, né? E aí ela já começa a peneirar nesse pensamento errôneo. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho é porque a maioria só quer cumprir a cota mesmo, para que o Ministério Público não fique no pé, e aí coloca qualquer vaga lá para a pessoa, para falar que está contratando e poder parar do Ministério ficar batendo na porta, perturbando, porque que não está contratando a pessoa com deficiência, né? Então, acho que tem essas duas questões, assim. E também tem uma outra cultura, que também a Val já mencionou, que às vezes achar que a pessoa com deficiência não quer trabalhar, não quer estar inserida no mercado de trabalho, tá, né, tá fazendo tipo um corpo mole, vamos dizer assim, para trabalhar, para ser inserida, né? Mas aí é só questão de conversar, de fazer o chamamento, né? De fazer o recrutamento, para fazer a entrevista, para conhecer as pessoas. Vai dar trabalho, né? Porque
enfim, faz parte. Mas, assim, se não conversar e ficar só na ideação daquilo que imagina, não vai encontrar realmente pessoas capacitadas que estão dispostas a trabalhar, a crescer na carreira, que, inclusive, está dentro do direito da pessoa com deficiência que trabalha, né, participar dos processos de promoção, de plano de carreira dentro da empresa. Ela não pode ser excluída nesse processo, né, quando a empresa tem um plano de carreira, quando faz treinamento, quando faz curso. Então, quando a empresa oferece esse tipo de serviço, né, interno, vamos dizer, a pessoa com deficiência tem o direito de participar. E ela não vai saber se a pessoa quer se desenvolver se ela não conversar, se ela não conhecer o profissional que está ali na frente dela, né? Inclusive, eu, assim, no meu entendimento, quando eu parei de procurar trabalho, foi justamente por conta do RH, que estava totalmente despreparado. Eu falo isso para a Lília, assim, eu falo, ainda bem que a gente é amiga, porque eu posso falar claramente. Falei, tem muitos RHs que são muito sem noção. E o que fez eu desistir de procurar trabalho e trabalhar de maneira autônoma, que eu já estava cansada mesmo, né? Tem todo o meu histórico pessoal, e outro foi porque a última entrevista que eu fiz foi desastrosa, assim, eu falei, eu não preciso disso, eu não preciso passar por essa situação para poder trabalhar, eu vou fazer os meus trabalhos da forma que eu quero, da forma que eu desejo, sem precisar passar por essa humilhação que eu passei na última entrevista, entendeu? Então, acho que precisa muito o RH também estar mais aberto a entender como recrutar a pessoa com deficiência e entender que é uma pessoa normal que tem vários desejos e que se desenvolve, não se assustar com alguém que está desenvolvido, que foi o meu caso, né? A pessoa, ela não entendeu por que eu fazia vários cursos, por exemplo, né? Ela achou um absurdo uma pessoa com deficiência estudar tanto, assim, na cabeça dela não fazia muito sentido. É isso. Cris, eu peço, por favor, para que você conte, resumidamente, quais perguntas o RH conduziu para você que te deixou frustrada, incomodada, para que quem esteja assistindo a live entenda qual é o papel do RH. Como você disse, entre nós há uma afinidade, mas acredite, tem várias pessoas assistindo essa live e você pode contribuir dizendo o que não fazer, RH. Então, primeiramente, eu quero dizer que nessa época eu não conhecia a Lilian, então também um erro foi meu, que depois a gente conversando sobre isso, ela falou, mas como é que estavam as coisas no seu currículo, né? Aí eu falei, você não deveria ter colocado dessa forma. Né? Mas como eu não conhecia o serviço da Modeli, né, então eu não tinha a orientação correta de fazer o currículo. Né? Então, se fosse hoje, eu faria diferente. Mas, na época, o meu currículo, ele tinha vários cursos que eu tinha feito recentemente e que, para a vaga que eu estava concorrendo, que era uma vaga de administrativo num hospital aqui em Campinas, na cabeça da pessoa que estava me entrevistando, não fazia muito sentido, porque era curso de introdução ao jornalismo, de TI e de marketing digital, né? Então, assim, teoricamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra e também não está direcionada para aquela vaga. Na época, eu não tinha essa noção, eu só achava que tinha que ter... os cursos que eu estava fazendo recentemente. E aí a pessoa pergunta assim para mim, mas por que você está fazendo tanto curso? Na verdade, o que mais me incomodou foi esse tanto curso, não foi de cursos diferentes, entendeu? Mas o tanto curso, assim, por que estudar tanto, né? Na minha cabeça ficou isso, assim. Pode ser que eu tenha julgado ela errado, mas, enfim, naquele momento foi aquilo que me incomodou. Então, ela falou, por que você está estudando tanto com cursos que não se relacionam entre si? Aí eu já meio que estava cansada de toda aquela situação, porque foi um dia no CEPAT, com várias entrevistas que acontecem, o dia D que eles falam que a prefeitura faz, que inclusive faz tempo que não faz, está precisando a prefeitura fazer de novo, onde as empresas ficam lá no CEPAT e as pessoas vão passando por várias empresas em entrevistas. Eu acho que já estava na quinta entrevista naquele dia, então eu estava meio cansada, assim. Aí eu olhei bem para ela e falei, porque todos os conhecimentos estão interligados entre si. Aí ela simplesmente encerrou a entrevista e enfim, obviamente que eu não fui contratada.
Então é isso, né? Mas tem todo um contexto, tem o fato de eu estar cansada, tem o fato de eu não ter sabido fazer o currículo, né? Tem tudo isso, mas essa é um pouco a história. Muito obrigada, Cris. E fica aqui uma reflexão importante para a RH, que é assim, ter a empatia de se colocar no lugar do candidato, independente de qual seja a deficiência, independente se está conversando com alguém para o cumprimento da lei de cotas ou não. Então, RH, quando você vai fazer uma pergunta, pelo amor de Deus, o básico é, essa pergunta tem relação com a vaga em questão? Se tem relação com a vaga em questão, ok, a pergunta muito provavelmente vai fazer sentido. Agora, se essa pergunta não tem relação com a vaga em questão, a maior probabilidade, RH, é que você vai prejudicar a imagem da empresa, porque está fazendo uma pergunta e na cabeça do candidato está assim, não é o RH, mas é a empresa X que me entrevistou. Então, fique aqui um ponto de alerta, que você, RH, com as perguntas que você faz, você está prejudicando a imagem, possivelmente prejudicando a imagem da empresa, contando negativamente. Qualquer candidato, quando sente alguma frustração, incômodo no processo seletivo, é como um cliente reclamando do produto. Ele vai falar mal para mais 2, 3, 10 pessoas de como ele foi maltratado no processo seletivo. Então, pense, da mesma maneira que a empresa tem grande preocupação de cliente reclamando, falando mal do seu produto ou serviço, o candidato tem o mesmo peso, ele vai falar mal de um processo seletivo do mesmo jeito que um cliente fala mal. Está curioso para saber? Acessa como está a sua avaliação no Google, ou no Glassdoor, ou outros sites, onde você vai ali averiguar como está o posicionamento da sua empresa na visão de candidatos, na visão de clientes. Eu agradeço aqui imensamente a participação da Val, da Cris, e deixo aberto para últimas palavras dessa nossa live. Quero agradecer aí a participação dessa live. Espero ter contribuído aí, Lilian. Muito. Cris, aí com o que você colocou agora. Não é fácil, né? Acho que se a gente vai falar sobre esse assunto, é muitas coisas que vêm à cabeça de tudo que a gente já vivenciou até aqui. Uma coisa que eu quero deixar aqui como algo importante da gente falar, a lei de cotas, ela é importante, né? A gente pode estar aí meio frustrado por tudo que a gente já percorreu esse período, né? Talvez algumas coisas que a gente espere, a gente não vai ver ainda. Quem sabe os nossos netos possam ter mais isso. Eu acho que as empresas, elas estão mudando, né? Hoje, a pessoa com deficiência já virou um marketing também. Eu vejo que muito está sendo usado essa imagem. Espero que isso seja positivo, né? É aquilo que eu mencionei antigamente, né? Antes, né? Que o que prejudica a imagem da pessoa com deficiência na empresa é a visão assistencialista, a visão de coitado, a visão de bonitinho e de lindinho. O principal ponto da empresa contratar uma pessoa com deficiência é pensar que ela está contratando uma pessoa e ponto. A deficiência é algo que faz parte dela, mas que não define ela. Você está contratando um profissional para a vaga X. Vê a experiência, vê a competência, a deficiência já é outra questão. Claro que é importante a gente pensar na acessibilidade, né, Lilian? Lembrando que a acessibilidade não é só rampa, viu, gente? Não é só rampa, não é só ter lá o piso podotátil, é comunicação. Então, eu sei que para dizer que uma empresa está com o sinal verde vai demorar muito ainda, né? Mas a gente tem essa esperança, viu, Lídia, que esse sinal verde, ele chegue para a gente, que ele de fato aconteça,
e que a nova geração de pessoas com deficiência que está chegando, que eu acredito que está sendo mais estimulada para o trabalho, ela possa colher esses frutos, né, dessa lei que não é nova, mas que talvez ela venha acontecer de fato de agora em diante, e que as experiências sejam diferentes da gente, né? Precisa a empresa entender, precisa a pessoa com deficiência também compreender, e todo mundo que convive com isso, né? O filme que mostra a pessoa com deficiência, ele é lindo, né? Ele é triste, mas isso não é o que define a pessoa com deficiência. É isso que eu queria deixar como mensagem para vocês, tá bom? Muito obrigado e espero ter contribuído aí. Eu quero, de novo, agradecer o convite da Lília, né, que chamou a gente para esse bate-papo, agradecer a Val por ter aceitado também o meu convite, né, para participar aqui. Eu falei, Val, você tem bastante experiência, você precisa participar comigo, né, porque eu não tenho todo esse tempo de experiência, assim, não passei por todas essas experiências que você participou, tem, então acho que a sua contribuição é bastante importante. A mensagem final, já que estamos falando de mercado de trabalho, direcionando a conversa para os RHs, eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com a Lília, que ela foi corrigir meu LinkedIn, e ela falou assim, eu coloquei só pessoa com deficiência, né, lá na descrição, e ela pediu assim, coloque mobilidade reduzida, acrescente mobilidade reduzida. Eu não sei se você se lembra dessa conversa. Aí eu olhei bem para ela, né, e falei assim, mas se a pessoa quiser saber, ela pergunta, né, qual é a deficiência. Daí ela olhou para mim de volta e falou assim, mas o RH não pergunta, né, nem todos os RHs perguntam. Então, o que eu quero falar é assim, RHs não precisa ter medo da pessoa com deficiência, porque a gente também sabe falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, né? Então, pergunte, tem alguma dúvida? Quer saber sobre a deficiência, sobre a limitação, sobre o recurso que a gente vai precisar? É só perguntar, não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer uma pergunta, a gente vai responder de maneira calma, nas primeiras vezes, entendeu? Fazendo uma brincadeira aí. Então, assim, é só para descontrair um pouco, para encerrar aqui de uma maneira leve, né? E, enfim, é isso que eu queria deixar de mensagem e de pedido mesmo. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. O que a Cris fala sobre a nossa conversa sobre, olha, coloque no LinkedIn qual é a sua deficiência e tal. O objetivo é aproximar de uma forma mais fácil os RHs e as pessoas com deficiência, né? Então, o objetivo é que essa ponte seja o mais curta possível. Então, a mensagem final que eu coloco aqui é: RHs, assim como a Cris disse, não tenha medo de perguntar, não tenha mesmo. O X da questão é o como que você vai perguntar. Então, como eu já pincelei minutos atrás, para que eu possa melhor te recepcionar, para que a nossa conversa seja o mais harmoniosa possível, por favor, me diga qual é a sua deficiência. E a pessoa com deficiência, com certeza, vai responder abertamente. E para profissionais com deficiência, se precisarem de algum suporte, de auxílio na busca por boas oportunidades no mercado, a Consultoria Modeli está aqui à sua disposição. Fecho aqui com um grande abraço para você que está nos acompanhando. Eu não sei se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite. Eu desejo que o dia ou a noite seja com muita energia. Obrigada e até a nossa próxima live.